Boa noite. Hoje nós vamos para nossa última aula, né? E vocês têm um encontro presencial em breve, onde vocês vão fazer uma prova final, né? E nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre o livro Pequeno Manual Antirracista, né? É o último tópico que a gente vai abordar. Eu vou falar mais um pouco sobre ele hoje. E aí depois vocês terão que fazer o resumo, né? Para entregar de acordo com o prazo que está lá. Vocês vão observar que eu andei lançando as notas e está tudo lançado até o presente momento, né? Todas as atividades que vocês fizeram, que o prazo já expirou, eu já corrigi e lancei a nota. Então, conforme eu falei, né? Boa noite para quem está entrando aí agora. Eu vou falar mais um pouco do material Pequeno Manual Antirracista e vai ser a nossa última aula, né? Acho que vocês têm um encontro presencial aqui dia 16, né? Sábado próximo, de 16. Aí vocês observam o seguinte, no sábado, dia 16, vocês vão fazer uma atividade avaliativa que vai ser um resumo referente a alguns vídeos que vão ser passados lá para vocês nesse dia, tá? E essa atividade avaliativa, ela vale 50% da nota total e 50% da frequência. Então, mesmo quem deixou de entregar uma atividade ou outra, façam as atividades do módulo 4, que ainda estão vigentes, e façam a atividade da prova final, do encontro presencial, tá? Então, vamos lá pro material, né? Então, a gente está estudando esse pequeno manual antirracista, esse material, que ele foi escrito da concepção de uma pessoa negra, né? Geralmente, a maioria dos materiais que a gente já pegou na adolescência ou algum tempo atrás, boa parte deles eram materiais falando sobre o racismo, mas na visão de uma pessoa branca, né? Então esse material tem esse diferencial, né? A autora pode dizer melhor que muitas pessoas sobre o tema racismo. E como a gente viu na aula passada, uma coisa que ela salientou muito é que às vezes a sociedade finge que não existe o racismo, né? Finge que tá tudo certo, ou as pessoas retomam só para si, falando eu não sou racista, eu não faço atos racistas, mas não é só isso, né? A gente precisa sempre ter uma consciência de quando percebe algo nesse sentido racista, de falar, de dar para trás, de não ser omisso também, né? De se colocar diante das situações, né? Então o que ela já ressaltou muito nesse material dela foi a gente se colocar na situação do próximo, não se calar em situações que estão acontecendo racismo ou algum tipo de ofensa, né? E ter em mente que isso é um problema estrutural, não individual, tá? Qualquer momento que vocês quiserem fazer qualquer pergunta ou alguma observação, vocês podem me falar, tá? Só abrir o áudio e falar, né? Então vamos lá, vai ser nosso último encontro virtual. E aí eu tô, como sempre, postando lá no canal do YouTube as gravações para quem quiser rever depois, tá? Então, dando continuidade no material da aula passada, né? Se vocês não estiverem vendo o material aparecer aí para vocês, vocês me falam, tá? Mas acho que tá assim, né? Vamos lá. Reconhecendo os privilégios da branquitude, né? A gente reconhecer o tratamento que às vezes é diferenciado, né? Aí eu destaquei algumas partes para a gente ir comentando, né? Só um minutinho, deu uma travadinha aqui, foi. Pessoas brancas não costumam pensar sobre o que significa pertencer a esse grupo,
pois debate racial é sempre focado na negritude. A ausência ou baixa incidência de pessoas negras em espaços de poder não costumam causar incômodo ou surpresa a pessoas brancas. Né? Então, assim, as pessoas brancas não observam muito esse aspecto de ausências de pessoas negras em cargos ou posição de poder, né? Porque geralmente a gente tem a tendência de olhar só para nós mesmos, né? Olhar o equilíbrio ao redor não é algo fácil, né? E a gente tem que lembrar que a questão do racismo vem desde o tempo da escravidão, né? Que aí as estruturas sempre foram reformuladas, mas de forma a dar uma certa proteção a quem é branco, né? E aí cabe a todos tentar melhorar e diminuir esse racismo que é estrutural, que é o que a autora fala, né? Não olhar só no aspecto apenas sobre um indivíduo. Ah, eu não sou racista, é sobre a estrutura. A ausência ou baixa incidência de pessoas negras em espaços de poder não costuma causar incômodo ou surpresa em pessoas brancas. Para desnaturalizar, ou seja, né, para desnaturalizar isso, todos devem questionar a ausência de pessoas negras em posições de gerência, ou autores negros em antologias, pensadores negros na bibliografia de cursos universitários, protagonistas negros no audiovisual, e além disso é preciso pensar em ações que mudem essa realidade, né? Então aí está chamando a atenção que em vários meios de produção importantes dentro da sociedade, a participação de pessoas negras em coisas importantes é baixa, né? E que tem que tornar isso não natural, né? Aí foi o que eu falei, né? A gente tem aqui consequências da época da escravidão e buscar o equilíbrio agora é uma questão estrutural que todos devem contribuir para essa busca de equilíbrio, né? Se a população negra é a maioria no país, quase 56%, que torna o Brasil maior nação negra fora da África, a ausência de pessoas negras em espaços de poder deveria ser algo chocante. Ou seja, mais da metade da população no Brasil é negra. E aí quando a gente olha para cargos de poder, a gente vê que tem muito poucas pessoas negras que ocupam esses cargos, seja em política ou cargo alto em empresa, ou funcionários públicos de alto escalão e assim por diante, né? Então a gente vê que já tem uma distorção, né? Parte da população que representa mais da metade não está alcançando números significativos em posições importantes dentro da sociedade. Portanto, uma pessoa branca deve pensar seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham sua cor. Isso é importante para que os privilégios não sejam naturalizados ou considerados apenas esforço próprio, né? Às vezes tem muito isso da meritocracia, né? Apenas esforço próprio. Mas o lugar de onde a pessoa sai, as condições favoráveis podem ser tanto familiares ou econômicas, elas dão mais respaldo para algumas pessoas se desenvolverem na vida, né? Então isso faz muita diferença. Ah, mas está aberto para todo mundo, isso, aquilo outro. Por exemplo, se tiver dois alunos, independente da cor, um que a família tem a condição financeira um pouco melhor e outro mais humilde, essa pessoa ela vai ter um pouco da condição financeira melhor, ela vai ter um pouco mais de facilidades para alcançar seus objetivos, né? Porque às vezes vai poder lhe pagar uma aula de natação, um inglês, uma aula particular, às vezes não vai precisar ajudar em certas tarefas domésticas ou até de trabalho fora do expediente. Então, assim, o mundo capitalista ele é muito da meritocracia, mas você pegar
pessoas que têm condições diferentes para se desenvolver, aonde está mensurando só a meritocracia aí, né? Esse é um problema que acontece. Perceber-se é algo transformador. É o que permite situar nossos privilégios e nossa responsabilidade diante das injustiças contra grupos sociais vulneráveis, né? A gente perceber a gente próprio dentro da sociedade. Devemos lembrar que este não é o debate individual, mas estrutural, né? É sobre o todo, não sobre um indivíduo e o que ele faz. É sobre combater o racismo na estrutura, não olhar apenas para mim e me calar diante de algumas situações. A posição social do privilégio vem marcada pela violência, mesmo que em determinado sujeito não seja deliberadamente violento, né? Tem um comentário aqui, já eu volto nele. Os homens brancos são maioria nos espaços de poder, e esse não é um lugar natural. Esse não é um lugar natural. Foi construído a partir de processos de escravização, né? Então a gente tem aqui também alguns mecanismos que perpetuam a desigualdade, né? Eu falei sobre condição social agora há pouco. Veja bem, até para acesso em universidades, em concursos e tudo. A gente pega ali às vezes, tem um aluno da escola pública, né? Pode ser estadual, municipal, o que seja, e o aluno da escola particular. O aluno da escola particular, ele já vai ter uma diferenciação com relação ao aluno da escola pública, né? Às vezes tem um pouco mais de condições favoráveis, né? Então já começa a desigualdade aí. Porque quem vai para a escola particular? Quem pode pagar, né? Então depois lá na frente não tem como avaliar esses alunos de mesma forma. Alguns tiveram o caminho com mais suporte que outros, né? Não cabe só aí justificar tudo como a meritocracia, né? Avaliar e dar as oportunidades através de provas, outras formas iguais para todos, sendo que as pessoas tiveram oportunidades diferentes para se desenvolver, né? E aí eu fiz um comentário lá, né? Até isso aí já se gera uma segregação de classe social. Na maioria absoluta das vezes, famílias que têm condições de bancar uma educação privada para seus filhos o fazem, né? Então gera uma segregação social aí já. Geralmente alunos que têm condição social não tão boas vão para escolas públicas e alunos com condição social melhor vão para escolas privadas. Então a gente já dividiu por grupos ali, né? E aí já vai gerar essa segregação social e ainda essas pessoas vão desenvolver de forma diferente, porque as oportunidades estão sendo diferentes. O comentário que eu fiz bom, para não acontecer isso com relação à educação que tange ao que a gente faz, seriam duas possibilidades, né? A educação pública ser de qualidade igual a qualquer instituição privada, mesmo assim estaria tendo ainda uma segregação social, né? Ou dois, durante a educação básica também não ter instituições privadas de ensino, ser só as públicas, né? Às vezes isso é uma situação bem hipotética, mas que poderia diminuir um pouco a desigualdade, porque ainda tem todo outro âmbito familiar que contribui um pouco para o desenvolvimento de cada indivíduo, né? Foi o que eu pus aqui, né? É uma situação hipotética, né? Ter apenas escolas públicas na educação básica, né? Que seria até o término do ensino médio. Nesse sentido, mulheres brancas são discriminadas por serem mulheres,
mas privilegiadas estruturalmente por serem brancas. O mesmo ocorre com homens brancos homossexuais que são discriminados pela orientação sexual, mas, racialmente falando, fazem parte do grupo hegemônico. Isso de forma alguma exclui as opressões que sofrem, mas localizam socialmente no lugar da branquitude. Dessa forma, ter consciência da prevalência branca nos espaços de poder permite que as pessoas se responsabilizem e tomem atitudes para combater e transformar o perverso sistema racial que estrutura a sociedade brasileira. Então a autora ela passa boa parte do texto falando para reconhecer que existe o racismo, que existem determinados itens que vão acontecendo, para a princípio reconhecer que existe, porque se não reconhece um problema, como é que vai tratar ele? E o que acontece, que ela ressalta aqui, segundo ela, é que o racismo no Brasil as pessoas acham que não tem ou minimizam ele, né? Então o primeiro passo para se combater é reconhecer que existe. E o segundo, que eu percebi de acordo com o que ela sempre fala muito no texto, é não sermos omissos. Quando acontecer algo, falar, se posicionar, não pensar só nas nossas ações, né? Para tentar mudar um pouco a estrutura. Até serem homogeneizados pelo processo colonial, os negros existiam como etnias, culturas e idiomas diversos. Isso até serem tratados como o negro. Tal categoria foi criada em um processo de discriminação que visava o tratamento de seres humanos como mercadoria, né? Então, até o processo de escravização, as pessoas negras não eram pessoas, eram seres e depois passaram a ser tratados como mercadoria, né? Então, daí para elas recuperarem o posto dela de pessoas, vai um longo processo, né? Porque durante um grande tempo foi tratado como mercadoria. Portanto, o processo de racismo foi inventado pela branquitude, que como criadora deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas, né? Então, as pessoas brancas deveriam ter atitudes antirracistas e a ajudar a combater a estrutura. Diferente da culpa que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação, né? Então fala assim, para as pessoas se responsabilizarem por tal situação, que isso leva à ação. Culpa leva só à inércia. Aí o próximo capítulo aqui do texto, ele vai falar: perceba o racismo internalizado em você. Como vimos, a maioria das pessoas admite haver racismo no Brasil, né? Acho que 89%, segundo o próprio texto, admite haver racismo e 90% dizem não serem racistas. Mas quase ninguém se assume como racista. Pelo contrário, o primeiro impulso de muita gente é se recusar enfaticamente a hipótese de ter um comportamento racista, né? Então, enfaticamente, quando alguém é perguntado sobre o tema, fala que não é racista. Só que a gente vive num sistema estrutural que ele é racista. Então, como que a gente vive e convive num sistema estrutural racista e garante que não é racista? Às vezes as coisas são tão internalizadas que a gente não consegue ver e perceber isso, né? Aí vem aqui, ó, exemplo, racista, eu que nunca xinguei uma pessoa negra. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Claro que não, afinal tem amigos negros. Não tem nada a ver a gente ter amigo negro e falar que não é racista. Como eu seria racista se empreguei uma pessoa negra? Ela dá alguns exemplos de falas que as pessoas usam para se defender, né? A pessoa vem na autodefesa, mas não procura enxergar que dificilmente quem vive e foi criado num sistema que tem aspectos racistas vai ser totalmente não racista,
né? É o que eu disse. Às vezes as coisas acontecem e a gente nem percebe. É impossível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista. É algo que está em nós e contra o que devemos lutar. Bom, é o que eu acabei de falar praticamente 2 vezes seguida, né? Como é que não vai ter nenhum traço racista se a gente cresce numa sociedade que é, né? Mas é preciso notar que o racismo é algo tão presente em nossa sociedade que muitas vezes passa despercebido. Sim, é tão presente que se torna comum. Ou então, quando ao escutar uma piada racista as pessoas riem ou silenciam, em vez de repreender quem faz, o silêncio é cúmplice da violência, né? Ah, provavelmente todo mundo aqui da turma já escutou alguma piada racista, né? E dificilmente alguém reage e tenta podar aquela piada, né? É sobre isso que a autora está falando, justamente sobre isso, né? Não basta a gente ficar em silêncio, tem que ir lá e contrapor quem está fazendo, para diminuir essa situação, né? Muitas vezes as pessoas brancas não pensam sobre o que é o racismo, vivem suas vidas sem que sua cor faça refletir essas condições, né? Vivem sua vida de acordo com o que elas passam, não pensam além delas. Por isso, o combate ao racismo é um processo longo e doloroso. Como diz a pensadora feminista negra Audre Lorde, é necessário matar o processo que há anos em nós e é isso que não é feito apenas dizendo antirracista. É preciso fazer cobranças, né? Então, assim, a autora está tentando passar a mensagem é o seguinte. Bom, se o racismo existe, é dos brancos para com os negros. Então, quem tem que combater isso também são os brancos, né? E isso tem reflexo desde a época que os negros foram escravizados. Aí ela dá um exemplo aqui, ó. Deixando de lado expressões racistas como ela é negra, mas é bonita, né? São expressões racistas, tipo, apesar de, né? Apesar de negra, é bonita. Então tá tão entranhado que às vezes acontece e a gente não percebe. É preciso pesquisar, ler o que foi produzido sobre o tema por pessoas negras. E é bastante coisa, né? Então, se a gente quer pesquisar e estudar sobre o racismo, a gente tem que ver a visão do próprio negro sobre isso. Não estudar apenas o que o branco que escravizou o negro e que faz o racismo fala sobre o tema, né? Então é muito cômodo chegar e falar assim: ah, no Brasil não tem racismo, ou quase não tem, ou é muito suave. Mas quem está falando, né? É sobre o lugar de fala. Quem está falando? Com embasamento em quê? Né? Será que a pessoa passa por isso? Porque é difícil de eu falar sobre uma coisa que eu não passo. É isso que a autora chama a gente para refletir. Um ensino que valoriza as várias existências e que referencia positivamente a população negra é benéfico para toda a sociedade, né? Ela vai falar aqui no texto que recentemente teve uma lei de criação, uma lei aí que as escolas têm que falar sobre as raças, cores e várias outras coisas da cultura afro-brasileira e assim por diante. Então, aonde eu leciono tem sim esses eventos. E não sei dizer a frequência não, mas vira e mexe eu vejo algum e-mailzinho assim falando sobre um evento voltado para a cultura negra, para falar sobre racismo. Vira e mexe tem algum evento lá. Mas vem, né, que dia que vai ser, auditório, como que vai ser, né? Mas ficam tendo aqueles eventos, mas eu não vejo uma organização para os estudantes irem em peso. São eventos mais convites, né? Então tá ali, tá acontecendo, tá cumprindo a lei, quem organiza se esforça para ver que vai
para que vá o máximo de pessoas participar, mas mesmo assim, eu acho que faltava amarrar mais um pouco para as ações serem mais eficazes, né? É, tá aqui, né? Não podemos, né? Falou um ensino que valoriza as várias existências e que reverencia positivamente a população negra. É benéfico para a sociedade. É por isso que eu parei para falar da experiência própria que está acontecendo onde eu trabalho. Não podemos nos satisfazer com pouco. Apesar de termos avançado nas últimas décadas, não podemos achar que foi suficiente. Não basta ter um ou dois negros na empresa, na TV ou no museu, no ministério, na biblioteca do curso. Se disserem que é antirracista é ser chato, tudo bem. Precisamos continuar lutando. Pode falar, Luiz Paulo. Boa noite. Boa noite. É, tipo assim, você falando nesse negócio me veio uma coisa na cabeça, né? Engraçado hoje é a questão, a gente a ter a cultura, ela é muito, como eu posso te dizer? Não sei, é uma cultura meio inapropriada, por exemplo. Não precisava da gente falar assim, cultura negra, cultura branca, tipo assim, ver nos noticiários, hoje toma posse vamos supor um exemplo, né? Hoje toma posse no plenário, primeiro-ministro negro, hoje forma primeiro juiz negro, sabe? Não precisava disso, porque cor de pele e etnia, isso aqui não deveria ser enraizado hoje na nossa cultura, sabe? É a gente que marca. É triste as pessoas hoje ver que uma cor de pele, uma orientação sexual ou até mesmo uma raça é motivo de separação, entendeu? E tipo assim, e quando a gente entra em questões, por exemplo, disso sociais, por exemplo, hoje em dia, analisa para você ver, a gente tem que romper vínculos. Não é porque a pessoa é negra que ela tem que sofrer racismo. Não é sofrer um racismo, não. Ela tem que ser respeitada como uma pessoa branca, parda, indígena, oriental, é, enfim, seja ela qual for, entendeu? O respeito deve vir antes de tudo, sabe? A gente tem que começar a já perder isso, essa visão, sabe, das coisas. E passar a ensinar que, por mais difícil, por mais que existem essas diferenças, elas devem estar presentes. Porque, na verdade, é o homem que criou, né? Por exemplo, na escravidão, o negro era para o trabalho, tá? Mas veladamente, tanto o negro e a negra desempenhavam outros papéis para quem era, por exemplo, o dono da fazenda, a dona da fazenda, entendeu? Não era só ali o trabalho, mas tinha outra, a questão da parte sexual, que ele era presente e que veladamente fingia que nada acontecia. Ou seja, se for olhar, ele não era total, ele, por mais que ele era explorado, mas tinha coisas nele que era valorizado. Só que as pessoas, assim, por medo até mesmo, sei lá, ou até mesmo questão de ego, fazia com que isso fosse reprimido e até mesmo subjugado, sabe? A nossa população brasileira, gente, a gente é a que mais sofre, como é que fala? Mistura de etnias, porque a gente recebeu assim, semente de todo canto do mundo, e a gente se focar nisso, sabe? É muito triste e muito deprimente ver pessoas que não conseguem. Não existe raça pura. E nem vai existir, e nem tem como querer que exista, sabe? Se você for detalhar tudo ali, pele hoje em dia é o que tipo assim, é uma característica, mas ela não é o que não representa a pessoa, ela não sabe, não tem isso. E é triste ver ainda que
há uma cultura ainda agarrada e atrelada a isso. Foi um bom comentário, assim, sobre o que você falou. Não deveria haver discriminação de nenhuma forma a nenhum grupo, né? Independente de cor, de orientação sexual ou de qualquer coisa, né? A gente parte pelo princípio que cada um tem o direito de levar a vida da melhor forma que quiser e a gente tem as leis que estão aí para amparar uma convivência com a maior harmonia possível na sociedade, né? Perante as leis, teoricamente, né, todos somos iguais, né? E aí o que eu observo muito é que determinados grupos sempre querem ser melhores que os outros. E aí vai criando discriminação em vários sentidos, né? Em vários sentidos. Pode ser social, por cor de pele, por orientação sexual e assim. Então, sempre tem grupos que querem se impor a outros e que todos achem que o modo certo e o melhor é o deles, né? Vem um pouco disso daí também. Então, de acordo com o que você falou aí, eu concordo, é que não deveria haver discriminação de forma nenhuma, né? E a gente deveria, cada um, viver sua vida, cuidar e ajudar o próximo quando possível, independente de qualquer fato, né? Eu há muitos anos assim eu tento pensar da seguinte forma, né? A gente tem isso aí desde lá para 2012. Eu não devo julgar o que ninguém faz, a não ser que isso esteja afetando minha vida diretamente, né? Ou que seja contra as leis que estão estabelecidas. E também não quer dizer que as leis estão certas, não, né? Elas estão vigentes hoje e com certeza tem falhas e coisas que não são ideais, né? Mas a gente realmente não deveria discriminar ninguém. Deveríamos viver a vida normalmente, sem querer impor o nosso modo a nenhum outro grupo ou querer achar que o modo de um determinado grupo é melhor que o dos outros, né? Cada um deveria ter direito de fazer suas escolhas sem sofrer consequências por elas, né? Impostas por outros grupos. Voltando aqui. E aí ela fala assim, né? Porque às vezes vai ter um ministro que sumiu, né? Igual o Luiz falou, e que é negro, ou um apresentador de TV, né? É porque a partir do momento que teve um pouco mais de consciência que as pessoas negras não estavam tendo lugares de destaque e de poder, começaram a fazer as representatividades únicas, né? Não, nós vamos ter um aqui que vai ser negro para representar, para falar que tá tudo equilibrado, né? E aí faz todo um marketing em cima disso, que é para justificar que as coisas estão normais, equilibradas, sem nenhum aspecto de racismo, né? A autora vai falar sobre isso no texto, representatividade única. Coloca um lá no meio de, sei lá, 20, 30, 100 e aí tá tudo equilibrado, né? Então a gente vê que o processo de desenvolvimento que vem acontecendo tá lento, vem tendo algumas pequenas melhoras, mas ainda há muita discrepância, porque a gente tinha uma sociedade branca que era elite e a negra que era escravizada. Então até essa aqui ir tendo o valor que ela deve ter e alcançar a outra, isso aí demanda muito, né? E quando que a gente vai abrir também, pensa assim, quando que nós vamos abrir mão de uma situação que é ideal para nós, para poder ajudar o próximo? Também já são coisas difíceis de acontecer, né? Não, o melhor caminho para mim seria esse, mas eu vou preferir contribuir com esse outro que vai ser mais equilibrado para todo mundo e vai ajudar mais pessoas que estão precisando, né? É olhar além da gente mesmo. Continuando aí o texto. Apoie políticas educacionais afirmativas, né? O próximo capítulo que ela está falando aí. Por causa do racismo estrutural, a população
negra tem menos condições de acesso a uma educação de qualidade. Sim, eram trabalhadores escravos, depois trabalhadores simples, então a condição financeira é menos desenvolvida do que dos brancos, num âmbito, não todos, mas num âmbito geral. Então a condição para desenvolver vai ser mais restrita, né? Então a população negra tem menos condições de acesso a uma educação de qualidade. Geralmente quem passa em vestibulares concorridos para os principais cursos nas melhores universidades públicas são pessoas que estudaram em escolas particulares de elite e falam outros idiomas e fazem intercâmbio. É justamente o racismo estrutural que facilita o acesso desse grupo. Sim, né? Aí eu dei um exemplo hipotético que a educação deveria ter o mesmo grau de qualidade para todos, né? As escolas. Às vezes, se fossem só escolas públicas, né? Isso ajudaria e diminuiria também até a separação entre as classes, né? Que ficam cada um no seu grupo e não se misturem. Que é isso que acontece. Esse debate não é sobre capacidade, mas sobre oportunidade. É o que eu falei, não é apenas meritocracias e as oportunidades que são distintas, né? E essa distinção que os defensores da meritocracia parecem não fazer, né? Aí eles dão alguns exemplos que a pessoa se esforçou muito e teve condições diversas e conseguiu chegar num bom desenvolvimento profissional. Mas é justo uma pessoa ter que se esforçar muito mais para conseguir chegar lá em comparação com outras? Os caminhos não deveriam ser mais próximos? Aí se poderia falar em apenas meritocracia, né? Vai dar um exemplo aqui, ó. Um garoto que precisava vender pastel para ajudar na renda da família e outro que passava a tarde em aulas de idiomas e de natação não partem do mesmo ponto, né? Situações distintas, né? Não é um mesmo ponto. Não são muitos os que podem se dar ao luxo de cursar uma graduação sem trabalhar ou ganhando apenas bolsa de estagiário. Na época em que o debate sobre ações afirmativas estava acalorado, um dos principais argumentos contrários à implementação de cotas raciais nas universidades era de que as pessoas negras vão roubar a minha vaga, né? Por ter cota, né? Se tem mais pessoas negras, por que não tem que ter cota? Tem, né? Deveria entrar proporcionalmente dentro das instituições públicas de ensino, ou ter vaga para todos. Por trás dessa frase está o fato de que as pessoas brancas, por causa de seu privilégio histórico, viam as vagas em universidades públicas como suas por direito, né? Aí agora a autora vai trazer alguns dados que depois das cotas mostram que o desenvolvimento do aluno negro é similar do branco, mesmo ele tendo entrado pelas cotas dele. No final das contas, o desenvolvimento e o grau de evasão é bem próximo em ambos, tá? A primeira universidade... Acho que alguém levantou a mão. Mensagem, deixa eu ver. Aqui, ó, o Luiz mandou uma mensagem aí. A teoria da meritocracia cai por si só quando uma pessoa fala que para chegar onde ela teve que se esforçar muito, enquanto outra pessoa elas já se esforçam muito para sobreviver. Sim, as condições são distintas. Cadê a meritocracia, né? Se fossem as mesmas, a gente poderia falar que é a meritocracia. Então a condição financeira da família vai influenciar, e a gente sabe que de sair para escravo, de branco, para igualar é um longo caminho. Então as condições não são as mesmas. Tem que ter sim mecanismos, né, no meu ponto de vista, que tentem diminuir um pouco essa diferença, né? A primeira universidade a adotar cotas raciais no vestibular foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2003, seguida pela UNB em 2004. As novas políticas públicas universitárias transformaram o perfil dos alunos ingressantes.
Ao contrário de que muita gente afirmava quanto a essas políticas começavam a ser implantadas, o desempenho positivo dos alunos cotistas trouxe grandes avanços para o debate no país, né? É o que eu comentei. O desempenho, independente se entrou por cota ou não, é próximo de ambos. A pesquisa sobre os resultados dessas políticas logo começaram a surgir, como a do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em 2008, na qual demonstrou que os alunos cotistas de 4 universidades federais tinham desempenho similar ou superior de alunos não cotistas. A qual constatou que no período de 2003 a 2016 a evasão universitária entre cotista foi 26% e de não cotista 37%, né? Ou seja, a evasão escolar dos cotistas é menor do que os dos não cotistas, né? Será que é porque os não cotistas têm muitas oportunidades aí não valorizam tanto elas, né? Não é uma afirmação, é uma reflexão, né? Além de apontar desempenho similar entre ambos, né? Então, os não cotistas têm a evasão maior e o desempenho entre cotistas e não cotistas é similar. Com base na análise dos resultados de mais de 1 milhão de alunos que realizam o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, né, entre 2012 e 2014, apontou que não havia diferença entre as notas dos beneficiários de programas ProUni e de outros estudantes, né? Então, não havia não havia diferença entre os resultados de quem pegava o ProUni, que são programas para as pessoas conseguirem fazer em universidades privadas, e de quem não pegava, né? Para quem não pegava é porque já tinha condição financeira melhor e não precisava. Diferente da política de cotas, o ProUni é um convênio realizado entre universidades privadas e o governo federal, que permite às universidades abaterem impostos ao oferecer bolsas integrais ou de 50% para alunos e alunas do programa, seja por raça ou por renda, desde que mantenham um desempenho exemplar. Então aí já dentro das universidades particulares não há diferença de desempenho entre o aluno que tem o ProUni e o que não tem. Né? Boa noite, Sara, pode falar. Boa noite, tudo bem, professor? Tudo ótimo. Sobre as universidades, né, e o ProUni, a parte da minha família mora lá em Brasília, e minha irmã falou que lá em Brasília não tem quase mais nenhuma faculdade que esteja aceitando o ProUni para poder entrar nas universidades, principalmente os cursos de medicina, né? Então, você vê que começa a retroceder novamente. Então, Sara, aí isso aí depende muito de políticas públicas, né? Então, se tem um governo, sei lá, X, Y, Z, que resolve diminuir a verba para isso, vai acontecer o quê? As universidades vão ofertar menos vaga, porque provavelmente não é que as universidades não querem ofertar vagas através do ProUni, provavelmente é que a verba destinada para isso pelo governo diminuiu. É isso que acontece, né? Entendi. Só aproveitando o gancho, falando sobre preconceito, né? Eu tive eu sou mulata, né? Minha mãe era branca, meu pai é negro, e aí eu sou a mais clara assim dos filhos. E meus filhos têm a pele bem clara. Um deles, a pele dele é similar à sua, e um é bem branco, né? E o mais velho, alguém comentou alguma coisa muito ruim sobre negro perto dele, porque mais ou menos há uns 2 anos ele ficava horrorizado alguém falar que ele era negro, que ele tinha pele escura, ele chorava. Então, só depois de muita conversa, explicar para ele que se ele se achava branco, ele seria branco, de acordo com as regras aí do IBGE, você é o que você se considera. Mas só depois de muita conversa
né, que ele aceitou, porque assim, o preconceito racial, ele também vem desde a base. Se a família é preconceituosa, então tudo aquilo que as crianças escutam, né, eles vai crescendo e replicando. Então acho que deve ter acontecido algo nesse sentido com ele. Algum coleguinha deve ter tido assim algum comentário, porque ele tem um amigo que vem crescendo, estudando dele desde pequenininho, que é negro retinto, sabe? Então, eu acho que alguém fez algum comentário sobre esse coleguinha, ele ficou horrorizado por muito tempo. Então, é algo que as escolas, nós, como os pais, devemos trabalhar bastante com as crianças, né? Para tentar mudar um pouquinho o cenário. Então, Sara, é justamente isso. Às vezes, algum comentário ou ações racistas que crianças e adolescentes são expostas vai impactar, às vezes, na vida dela toda, que a pessoa passa a se sentir menos capaz, né? Se sentir inferiorizada. Às vezes, para um adulto que já é formado é uma pessoa assim já mais forte, que sabe lidar melhor com essas coisas, tem um impacto, mas para uma criança e adolescente aquilo ali é, vai diminuir ela, e às vezes a criança e o adolescente não sabem lidar com isso, né? Então pode levar uma criança ou adolescente a se contentar com menos ou achar que não é capaz pelo um simples não, né? Pelo um fato racista que aconteceu. E não só também sobre o racismo, a gente tem que tomar muito cuidado como docentes dentro de sala de aula, que algumas frases impactam muito nos alunos, né? Então a gente sempre tem que falar que a pessoa é capaz, que ela vai conseguir, que as pessoas conseguem chegar aonde elas quiserem, aonde elas batalharem, que é, pode até ter alunos que têm mais facilidades em uma disciplina ou em outro, mas que com esforço todo mundo chega no mesmo ponto, que a gente tem que se esforçar o tanto que é necessário, né, para chegar onde a gente quer. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala dentro de sala, né? Vamos continuar aqui, mas foi muito boa a sua fala, tá, Sara? Obrigada. Por nada. Muitas vezes, casos de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou passar em um concurso público são romantizados, né? São romantizados para falar que é possível, né? Mas foi justo aquele esforço muito maior para conseguir. Entretanto, ainda que seja bastante admirável que pessoas consigam superar grandes obstáculos, naturalizar essas violências e usá-las como exemplos que justifiquem estruturas desiguais não é só cruel, como também uma inversão de valores. Não deveria ser normal que para conquistar um diploma uma pessoa precise caminhar 15 quilômetros para chegar à escola, estude com material didático achado no lixo ou que tenha que abrir mão de almoçar para pagar transporte. Né? Ela está falando assim de vários exemplos que ela já deve ter escutado ou passado nas mídias, e que aí o pessoal romantiza e fala todo mundo consegue chegar onde quiser, é questão de trabalho e mérito, mas não é só isso, né? Não é só isso, as condições e as oportunidades são diferentes, os caminhos são mais curtos para um grupo, né? Informe-se sobre políticas públicas de combate à desigualdade racial e pela promoção da diversidade. Né? Promoção da diversidade. A gente tem que tornar a diversidade, qualquer que seja ela, natural e não reprimir os diferentes. Né? Apoie e prestigie institutos de pesquisa e desenvolvimento de políticas. Né? Ela vai falar da lei aqui, que eu citei lá em cima. Uma lei de cotas para universidades federais? Não. Não é isso que eu tinha falado, né? A lei de cotas para universidades federais, promulgada em 2012, representou uma grande vitória. Uma pesquisa da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino
Superior, Andifes, com base nos dados de 2018, mostrou que nessas instituições a maioria dos estudantes é negra. É negra, 51,2%. 64,7% cursaram ensino médio em escolas públicas, né? Em escolas públicas, e 70,2% vem de famílias com renda mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Infelizmente, o mercado de trabalho ainda não reflete. Ou seja, essa pesquisa está dizendo que houve-se um maior equilíbrio depois dessa lei de cotas do ingresso dos estudantes em universidades públicas, né, instituições públicas de ensino superior. Mas isso ainda não alcançou o mercado de trabalho, né? Aí o próximo capítulo vai ser Transforme seu ambiente de trabalho, que ela vai falar da representatividade por cotas únicas, né? Tem um negro no meio de vários para falar que tem, né? Cotas únicas. Gente, tá faltando aí 8 minutinhos para terminar o horário. E eu ainda vou editar o vídeo e subir ele pro YouTube, tá? Tem uma pergunta aqui. Olá, professor, boa noite. O senhor pode nos dar uma frequência do que estudar para a prova? Gente, a prova que vai ser aí no próximo sábado, se eu não me engano, de 16. O tutor de vocês vai passar alguns vídeos curtos, tá? E vai ser sobre o racismo, tá? E aí vocês vão fazer um resumo simples, igual todos os trabalhos nossos, né? Não dá para fazer uma prova fechada ou tudo. A intenção nessa disciplina é eu comentar um pouco sobre cada uma das 5 obras e depois vocês leem ela e fazerem resumos para reter o máximo de informação possível. Então a prova final a prova final vai ser com base nos vídeos que vocês vão ver lá pelos que os tutores vão passar, e esses vídeos vão estar versando sobre o racismo, ou seja, vocês estudem esse último material que ele já vai ajudar bastante, tá? E vou repetir para quem entrou aí depois, a prova final ela vale 50% da nota e 50% da frequência. Então façam a prova, façam a atividade do módulo 4 que ainda está aberto, que já vai valer boa parte da nota e da frequência, tá? No mais, uma boa noite para todos, e qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem lá pelo Moodle, tá? Boa noite e bom final de disciplina, né? Não teremos mais encontros presenciais. Então, boa noite, boa sorte, bom final de ano para vocês, e quem sabe o ano que vem eu pego mais alguma disciplina, tá bom? Tchau!